22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 02 80. IMIV, porque proteger é cuidar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia oferece atendimento especializado com exames como eletrocardiograma e teste ergométrico. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais, né, no sistema Omnichannel, também do Grupo Folha da Manhã, para você ouvir, curtir, acompanhar e assistir também, sempre aí na melhor hora do dia para você, porque as imagens deste programa ficam aí disponíveis tanto no Face quanto no YouTube, né, para você durante todo o tempo. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa essa edição de hoje do Folha no Ar, uma edição especial, para a gente reverenciar, para a gente celebrar aqui a vida e a história de Oscar Schmidt, mão santa brasileiro, né, um ídolo do esporte nacional. Vamos já mostrar e confirmar aqui a nossa bancada, apresentar a nossa bancada, mas antes trazer a previsão do tempo, para a gente começar aqui com as informações. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje em Campos, quarta-feira, estou doido para falar segunda, mas é quarta, quarta-feira, que é feriado, e aí sexta vai ser aquele drama também, né? De novo, que amanhã é feriado outra vez. Então, hoje é quarta-feira, dia 22 de abril, a previsão para hoje é de tempo bom, céu claro, sol, máxima de 30 graus, mínima de 20.
Agora, neste momento, faz 21 graus aqui no centro, com a sensação térmica de 24 graus. Pela ordem alfabética, deixa eu apresentar aqui nossos convidados, para a gente, que a gente formou essa bancada aqui hoje, para prestar uma singela, mas eu acho que muito justa e merecida homenagem a um dos atletas que nos deixou agora na última sexta-feira, mas assim, tem um legado muito forte, e o Brasil, nessa carência aí de bons exemplos, temos aí grandes ídolos no futebol hoje então, mas nem tão bom exemplo assim, apesar de ser grande, gigante. Um deles é o Neymar, a gente já sabe disso, a coisa não caminha muito bem, principalmente as crianças seguem o Neymar assim de forma extraordinariamente grande, mas infelizmente fica muito longe de exemplos como este do Oscar Schmidt. Com a gente aqui hoje, Leblon Victor, ativista, empreendedor social, cara é fera, é um articulador do esporte e um praticante, amante aí do basquete, tem aí hoje muita história para contar para a gente, vários projetos que a gente vai falar aqui, já trago o seu bom dia, trago aí a sua participação, e o que representa o Oscar, assim, numa prateleira de ídolos nacional, onde a gente pode colocar o Oscar nessa história toda. E também aliás, esse aqui é fã, eu sou, é meu ídolo, sou fã dele desde a pandemia, e a gente está vivo hoje aqui graças a todos os esforços de uma equipe multidisciplinar, e ele faz parte dessa equipe multidisciplinar, fez parte, porque era ele, esse galã que está aqui na minha frente agora, que dava ali os números para que os médicos, para que as autoridades competentes em cada uma das suas áreas pudessem tomar as decisões de abrir, fechar, liberar uso de máscara, liberar uso de álcool em gel ou não, termômetro ou não, aquela coisa. Então era ele que dava todas essas diretrizes aí através das suas estatísticas previstas, e graças a Deus, apesar de muita gente não acreditar nisso ainda, eu fico constrangido em falar, mas é terrivelmente constrangedor você entender que as pessoas, eu não usei máscara e estou aqui vivo. Para você é um milagre reforçado. Professor universitário de estatística e um apaixonado pelo basquete, fã de Oscar Schmidt, Eduardo Shimoda. Já trago o bom dia de vocês, hoje com também o reforço e a presença sempre importante do nosso querido Everton Luna, jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã. São 7h13, eu vou deixar, Leblon, daqui a pouco você confirma o nome da sua assessoria, do seu pessoal, da sua equipe, e a função de cada um, você faça a gentileza para mim, por favor. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui daqui a pouco, só passar aqui pelas manchetes do jornal Folha da Manhã. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e agora com a vacina para combater justamente essa gripe aí, aproveite, e passe na clínica Vacina Plínio Bacelar para se livrar logo desse problema. A vacina Influelda 2026 você encontra na clínica Vacina Plínio Bacelar. E também de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No jornal Folha da Manhã de hoje, impresso nas bancas e também nas casas dos assinantes, tá aqui, olha, mais uma tragédia. Na semana passada, foram 3 pessoas mortas no acidente da BR-101 também, lá no sul da Bahia, de Campos. Um acidente trágico, uma tragédia. E agora mais 2 pessoas, um casal
morre em acidente entre moto e caminhão na BR-101. Foi, né, trágico também, nossos sentimentos aí a todos os familiares, muito, muito triste. Já em Cardoso Moreira, uma mulher de 40 anos foi a óbito após ser arrastada por uma caminhonete que invadiu a praça. Está na Folha ainda. Em Campos, Eduardo Paes defende royalties. Uma mobilização. Avenida 28 de Março soma constantes prejuízos. Aquela mureta ali que o pessoal está condenando, falando que a culpa é da mureta, está lá, toda destruída. Foi reformada recentemente, mas boa parte já destruída. Estreia do Goytacás e Americano é definida na Copa Rio. Porto inicia testagem de biodiesel em rebocadores. Campos tem mais de 8.000 vacinados contra a gripe. Área Central sofre com furtos e a SIC faz alerta. Está na capa da Folha. Douglas Ruas busca dialogar com Ricardo Couto de Castro, que é o desembargador, governador interino do estado do Rio de Janeiro. Louva Campos com inscrições abertas. Alcione leva o melhor do samba Multiplace. Vai ser agora, hein? Fique atento aí. E tem ingresso da Alcione pra gente sortear aqui depois também na nossa... Lá na bio da Folha, no Instagram, lá no @nosso. Corpo de homem desaparecido no mar. Em Macaé, encontrado em Farol de Santo Tomé. Ele havia desaparecido no último dia 11, no mar da Praia Campista, lá em Macaé, e foi encontrado aqui na Praia de Campos, Farol de Santo Tomé, nesta segunda-feira. Tinha 28 anos apenas. Homem é socorrido após tentativa de homicídio em São Fidélis. Ataque a tiros em bar deixa a mulher ferida em São Francisco de Itabapuana. E ainda... essas são as manchetes, pelo menos atuais, que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu cumprimentar nossa bancada e botar essa bola para rolar hoje, literalmente, para quicar, para rolar e para encestar de uma vez. Eu sou horrível em negócio de basquete. Não que eu seja grandes coisas em outras. Eu gosto muito de basquete, né? Eu gosto mais de Oscar do que do basquete em si. Como é o caso de Senna. Muita gente gosta de Senna e já o meu caso, eu gosto de Senna, mas para além de Senna, sou um apaixonado por Fórmula 1. Aí é diferente. Mas o Oscar em si é um exemplo, assim, de tudo. Não quero emitir uma opinião aqui agora, assim, mas ele tem grandes momentos que marcaram a vida dele e deixam um legado para a gente. Aliás... Em momentos aí de continência para a bandeira americana, Oscar é um exemplo de patriota de verdade. Deixa eu trazer o bom dia aqui do meu querido Lebron. Quanto tempo, cara, que você não vem, rapaz? Bom dia, não faz isso com a gente, não. Obrigado pela presença, Lebron Victor. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela pauta, obrigado pela presença, bom dia, bancada. Pois é, desde 2023, desde maio de 2023. Eita, sou. Tem um tempinho, muita coisa aconteceu de lá para cá, mas sempre acompanhando o relevante serviço que a Folha FM presta para Campos e região. Obrigado pela presença, amigo. Você também, a gente sempre te acompanha lá e cada vez mais, assim, incentivando, investindo e acreditando nessa juventude para que outros, né, jovens, né, possam surgir como o Oscar surgiu. Aliás, o Oscar, eu estava vendo, ele é de Rio Grande do Norte, que é Natal. Caramba! Começou sua carreira em Brasília, né? Começou em Brasília, depois foi... Vou falar isso aqui já, mas ele foi destaque aos 13 anos no Palmeiras. Aos 16 já era profissional, olha que... Né? Meu querido Eduardo Shimoda, já declarei aqui toda a minha... meu apreço, carinho e minha admiração por você. Bom dia, bem-vindo aqui a este Folha no Ar. Bom dia a todos aí, bom dia Cláudio, Everton, Lebron, né? Beto, né? Beto. Do apoio, todos os ouvintes aí. Um bom dia então para quem estiver ao vivo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir no streaming, que sei lá que horas que a pessoa vai estar assistindo, né? Depois no YouTube, esse tipo de coisa. Mas assim, é um prazer, uma satisfação, uma honra estar presente aqui. Dizer que eu também tenho muito apreço, admiração por você, Nogueira. Isso. Eu estava falando com o Milton Hertal outro dia, que já veio no programa aqui. A gente considera bastante o seu trabalho, somos fãs do seu trabalho. Agradecer a audiência aí. É até engraçado que eu já participei aqui desse programa outras vezes para falar a respeito de pandemia, né, uma época muito sombria, e também a respeito de pesquisas eleitorais. Hoje é um momento diferente em que a gente vai reverenciar, né, o Oscar e contar coisas boas a respeito da vida dele, né, e tentar fazer a população reconhecer essa questão, né, o quão importante ele foi para inspirar, né, as pessoas, a sociedade de forma geral. Então, muito obrigado aí pelo convite. Dá um minuto só, antes de trazer o seu bom dia, Everton, só para fazer o que é, na verdade, a especialidade da casa aqui do nosso querido Timoda, trazer alguns números aqui do Oscar, e aí já você abre essa pauta. Oscar Daniel Bezerra Schmidt nasceu no Rio Grande do Norte em 1958, 16 de fevereiro de 1958. Aos 13 anos, foi jogar no Clube Unidade da Vizinhança, exatamente isso, em Brasília. Depois foi destaque no Palmeiras e aí, aos 16 anos, se profissionalizou. No Brasil, o Oscar passou pelo Palmeiras, Sírio, América do Rio, Corinthians, Bandeirantes, Mackenzie, Microcamp e, por último, no Flamengo, onde encerrou a carreira. Na Itália, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Caserta. Juve Caserta e também na Pávia. Na Espanha. Na Espanha foi no Fórum Valladolid, né? Depois encerrou a sua carreira em 2003, aos 45 anos, no Flamengo. 49.973 pontos na carreira. Olha que coisa impressionante. 42.044 pontos em clubes, 7.693 pontos na seleção brasileira. Ele teve uma carreira de 29 anos de profissional e foi até bem 2024 o maior pontuador de uma Olimpíada, de Jogos Olímpicos. De Olimpíada ele continua sendo. Continua sendo ainda? Ele foi algumas posições dentre os primeiros ali. Tem ainda permanece, que tem umas partes ali que foram quebradas, hein, e tal. A pontuação total na vida que ele quebrou em 2024. O LeBron James. Isso. O americano. Não o nosso. Americano. Tá. E aí, essa quebra do recorde dele só aconteceu também agora em 2024. Então, nas Olimpíadas ele continua... Surreal. Sim. É surreal, vou usar o termo usado pelo nosso LeBron. E aí ele participou de 5 Olimpíadas, uma pena não ter ganhado, né? Não ter levado a medalha de ouro. O maior pontuador da história, né, das Olimpíadas, com mais de 1.000 pontos. 1093. Ouro no Pan-Americano, de 87, 3 Sul-Americanos, 2 Copa América. Aí depois, por clube, ele veio campeão mundial de interclubes pelo Sírio, Copa Intercontinental, Copa da Itália, diversos títulos nacionais, artilheiro em ligas do Brasil, Itália e Espanha. Assim, não é um cara normal. Mas aí, infelizmente, né, como tudo nessa vida, a vida tem um ciclo e um fim, começo, meio e fim. Ele faleceu na última sexta-feira, dia 17, aos 68 anos. Ele tinha um tumor, descobriu um tumor há cerca de 15 anos, né? Enfrentava aguerridamente há 15 anos. Tinha essa luta, mas não foi o tumor que tirou a vida dele. Olha que coisa, né? Para quem está nessa luta aí, não desanimar. Não foi isso, ele teve outro problema, ele teve uma parada cardiorrespiratória, que, segundo as informações, não tem absolutamente nada ligado direto a essa patologia, e ele não resistiu, veio a falecer na última sexta-feira. Meu caro Everton Luna, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, professor, bom dia, LeBron, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes.
A gente vai bater um papo sobre uma figura que é muito importante no esporte nacional e especificamente no basquete, né? E no Flamengo, que é mais importante que todos os clubes. Boa observação, muito boa. Cara, eu não ia falar nada do cabelo dele, eu acho que eu vou falar. Merece, eu acho que agora merece. Merece. Você torce pro Guarani, não é, ô Shimada? Você é lá de Campinas. Sim. Caramba, o Bugre foi campeão brasileiro em 78. Exatamente. Ó, vou te dar uma segunda chance aí, Everton. Que depois que fizeram com o seu cabelo aí, você não... Calma um bocadinho que isso aí dá... Cara, deixa eu começar aqui pela ordem alfabética. Gente, o que Oscar Schmidt representa para você, LeBron, que é do basquete diretamente também? Cara, é muito interessante, né? Só voltando um pouquinho, quando você traz essa pauta e quando o Grupo Folha resolve pautar isso, né, nessa semana que a gente está ainda de luto, eu acho muito interessante que o Brasil trata muito mal os seus heróis, né? Muito mal os seus ícones. Aliás, a gente tem um problema, quase que é uma síndrome de Estocolmo para escolher heróis, né? Infelizmente, a gente acaba apontando muitas vezes pessoas que têm hábitos de vilões como heróis, mas eu acho que não vou nem enveredar muito por esse caminho. Eu tive a honra de assistir Oscar Schmidt aqui no Automóvel Clube Fluminense jogando. Eu vi isso ali em 2002, né? Eu pude assistir, aí eu preciso fazer uma saudação ao nosso eterno gestor de esporte, Lulu Beda, que eu digo para todo mundo, eu era bem jovem, mas eu, por exemplo, começo a ver o basquete em nível competitivo e a avançar a partir de políticas que o Lulu Beda tinha naquele momento. E muita gente fala, e é claro que a gente aqui não vai vender ilusão, claro que a gente precisa de recurso. Mas muita gente fala assim, naquele momento a Prefeitura de Campos tinha muito dinheiro, os governos tinham muito dinheiro, era outro cenário, obviamente, mas existia ali uma visão estadista de Lulu Beda. Era um cara que pensava esporte, pensava no início, meio e fim. Bom, o Oscar Schmidt, eu pude conhecer também pessoalmente o Oscar em 2013, numa visita ao Sesc Campos, pude bater um papo com ele. E é engraçado que a gente percebe a maturidade, que lá em 97, 98, ele teve uma experiência política, né, junto ao Maluf, foi secretário de esporte. E na época ele teceu várias críticas ao nosso saudoso Pampa, que era gestor, que ele falou assim, não, o Pampa entrou pra política e acabou. E aí você percebe esse processo de maturação do cara, né? E assim, é um exemplo de continuidade, de garra, de patriotismo, em tempo que o patriotismo tá tão subutilizado, tão, como eu posso dizer, tão folclorizado, né? E era um cara que tem uma fala dele para mim que é muito emblemática, ele diz, mão santa o caramba, é mão treinada. E eu acho que é o grande legado que ele deixou para os jovens, para todos os jovens de todas as gerações, né? Para você, Shimoda, você chegou a praticar basquete? Eu brincava de basquete, eu pratiquei vários esportes, futsal eu era razoavelmente bom, né? Futebol de campo, cheguei a treinar um tempinho na Ponte Preta, apesar de ser adversário do Guarani. Não entendi isso agora. Não, é porque teve uma vez que a gente foi jogar num campo lá que tinha lá em Barão Geraldo, em Campinas, aí um treinador, um olheiro da Ponte Preta estava lá e me levou. Meu sonho era jogar no Guarani, na realidade, né? Que, por sinal, o colega que o Everton falou do Flamengo, mas o Flamengo não é insignificante em relação ao Guarani. Quantas vezes o Flamengo já chegou entre os 3 primeiros do Campeonato Paulista, por exemplo? Contra dados no argumento. Não tem. Contra dados no argumento. O cara é professor de estatística, não mexe. Não foi. Não, mas assim, eu brincava de basquete, vôlei, handebol, já fui vice-campeão de salto triplo, só que na escola, só 3 disputaram, e aí eu fui exatamente por causa disso, que só tinha 2, eu falei, uma medalha está garantida, eu fiquei em segundo, mas eu jogava basquete, brincava de basquete, esse tipo de coisa. Na verdade, quem pratica algum esporte tem mais facilidade de praticar outros esportes também, né? Então, assim, a gente brincava na educação física, no intervalo, esse tipo de coisa. Mas acho essencial essa homenagem, singela que seja, né, ao Oscar. É um momento delicado, a gente está realmente ainda de luto por essa situação, mas foi um exemplo que eu acho que tem que ser seguido e acompanhado, e resgatar essa história dele é uma coisa extremamente importante. Assim. O lado que o LeBron falou do patriotismo, né, que ele deixou de jogar na NBA para defender a seleção brasileira,
né, e fazer questão de ser brasileiro mesmo, né, e levar o Brasil em níveis assim bem altos, além dos recordes pessoais dele. Então, assim, eu acho importante essa homenagem que a gente está fazendo, essa discussão, para resgatar alguma coisa, para relembrar, para deixar como mais inspiração ainda para o pessoal que estiver ouvindo. Claro, pode um ponto importante, eu e o professor Timóteo, a gente batia um papo que o maior IC da história do esporte, do basquete brasileiro, seria o Oscar na NBA. Porque, por exemplo, o Oscar passou dos 49 mil pontos, o LeBron James passou recentemente dos 50 mil pontos. Claro que muita gente fala assim, mas é outro nível, mas a gente precisa lembrar que o Oscar ganhou dos americanos nos Estados Unidos. E, inclusive, e aí a gente fala, né, muita gente, você percebe que o basquete brasileiro admira o Kobe Bryant. Eu acho que é quase que uma unanimidade no Brasil. Mas o ídolo do Kobe Bryant era o Oscar. E o Kobe disse isso em várias ocasiões, que o pai dele jogava com o Oscar, La Bomba, né, na Itália, e que o Kobe, criança, ficava assistindo o Oscar jogando e falava, eu preciso arremessar como esse cara. Tem até um vídeo emblemático de uma matéria, quando nas Olimpíadas, que o Kobe faz uma jogadinha, faz uma dobradinha ali, uma matéria junto com o Oscar, e ele fica tietando mesmo. E aí você percebe, a gente tieta o Oscar e não tieta o Kobe e não tieta o ídolo do Kobe. Não, só para registrar antes do Everton também, é folga dele, tá de folga, tá em pausa no trabalho, o Aloysio Abreu Barbosa, mas o cara não só é um apaixonado pelo basquete, como um profundo conhecedor da história do basquete brasileiro, basquete americano. E ele, a gente falava agora eu tô perdido no negócio de feriado, e sábado e domingo, eu sei que ele me ligou e falou, Nogueira, tem uma pauta assim, cara, muito claro, o Oscar é meu ídolo, marcou a vida da gente, né? E aí ele contou exatamente essa história que você trouxe agora da Itália. Ele conta com riqueza de detalhes também, como você conhece, como ele conhece. E só registrar que ele não está aqui por uma coincidência de folga, mas seguramente estaria, tipo assim, se sentindo muito bem em falar do que ele amplamente conhece. Falando em memórias, né, você relembrou que do Automóvel Clube do início dos anos 2000, e a gente vai tendo memórias muito vivas daquele momento, porque naquele jogo Flamengo e Automóvel eu não conseguia entrar no dava pra entrar, porque não tinha possibilidade de entrar. Muita gente não entrou. Muita gente, como eu, acho que eu tinha 12 ou 13 anos, queria ver o Oscar com a camisa do Flamengo. Não, a gente tinha que chegar uma hora de antecedência. A gente precisava chegar uma hora de antecedência para conseguir tentar. E a gente fazia o quê? Malandramente a gente entrava junto dos atletas e ficava ali. Já embolava e já ia embora. E aí, essas memórias se tornaram ainda mais vivas, infelizmente, com o falecimento dele. E eu faço uma pergunta aos dois. Quais foram, ou qual foi o maior momento assim que você tem de memória do Oscar, das situações, dos jogos? Como que vocês relembram da história do Oscar? Para mim, disparadamente, foi o Pan-Americano de 87, né? Que o Brasil, pela primeira vez, os Estados Unidos perdeu um jogo oficial dentro de casa, no Pan-Americano de 87, na final. Para ter uma ideia como é que era tão improvável que o Brasil ganhasse aquele jogo, não tinha um hino nacional do Brasil, porque eles já sabiam que os Estados Unidos iam ganhar aquele jogo, então daí tiveram que pegar no estádio de futebol, que daí sim era provável que o Brasil ia tocar o hino nacional brasileiro, mas tiveram que buscar o hino nacional do Brasil no estádio de futebol. Mas em 87 foi um jogo fantástico, eu assisti ao vivo, né? Eu acho que a época era a TV Cultura, o narrador era Álvaro José. Esse jogo tem no YouTube, inclusive, Brasil na íntegra, o jogo, Brasil e Estados Unidos. Que foi a primeira vez que os Estados Unidos perderam em casa e foi a primeira vez que os Estados Unidos tomou mais do que 100 pontos no jogo, foi 120 a 115, se eu não me engano. O Oscar fez só 46 pontos naquele jogo. Assim, um troço. O Marcel fez 31. Quer dizer, o Marcel também é outro cara que jogava muito e, assim... E que recebe pouco reconhecimento. Pouco reconhecimento. Menos até do que o Oscar, mas ele também jogava muito, era um arremessador excelente também.
Então, assim, esse jogo aí de 1987 foi uma coisa assim que, inclusive, foi um dos fatores que levou os jogadores da NBA poderem participar de Olimpíadas. Porque o que aconteceu? Em 87, o Brasil ganhou dos Estados Unidos dentro de casa, então já se ligou um sinal amarelo, digamos assim. Verde e amarelo. Isso, verde e amarelo nesse caso. E logo depois os Estados Unidos perderam uma semifinal de Olimpíadas para a antiga União Soviética. Eu acho que foi em 88. Foi 80, foi em Moscou, que os Estados Unidos boicotaram. Em 84 foi em Los Angeles, que aí a União Soviética boicotou. Em 88, aí os Estados Unidos perderam numa semifinal. Aí eles falaram, nós perdemos em casa no Pan-Americano para o Brasil. Perdemos uma semifinal, ficamos só com medalha de bronze. Vão ter que apelar para trazer os profissionais, né, da NBA, que daí teve em 92 o Dream Team, né? Então, assim, mas aquele de 87 foi uma coisa que o Brasil estava perdendo por 24 pontos em determinado momento no primeiro tempo. Faltando 3 segundos para terminar o primeiro tempo, o Brasil perdia por 17 pontos. E o Marcel fez uma cesta praticamente no meio da quadra. Então diminuiu para 14, mas o Brasil saiu perdendo por 14 pontos no primeiro tempo. E o Oscar tinha feito, entre aspas, só 11 pontos até aquele momento. No segundo tempo ele fez os outros pontos para chegar a 46 pontos. Então, assim, no segundo tempo ele e o Marcel destruíram. E foi assim uma virada absurda e um controle assim do Brasil, foi emocionante. Aquele momento, o Oscar mesmo disse que é o momento mais assim que mais se lembra, que ele ficou mais feliz jogando, de forma geral, eu imagino, né? Aquela partida foi inesquecível, foi muito boa mesmo, assim, uma coisa de maluco assistir aquilo lá. Lebron? E é interessante, né, essa coisa de ir pro vestiário perdendo, né, de começar o jogo atrás. E assim, em vários momentos o Oscar citou que o pivô mesmo, o estopim daquela vitória, daquela viravolta, foi o brio, mas não um brio só atlético, competitivo, individual, mas o brio nacional, patriótico, de fato. Ele não queria dar que o basquete americano fosse superior ao basquete brasileiro naquele momento. E aí a gente para pensar na coisa mercadológica. Imagina, a NBA, que já era forte, né, ali no final dos anos 90, perder para um time da América do Sul naquele momento, ali em casa. Então, assim... E outro ponto que eu acho importante, para mim o ponto que mais me chama a atenção, o momento histórico do Oscar, é o Global Games da NBA, no Rio, salvo engano, o Washington Wizards e Chicago Bulls, que o Oscar é chamado para ser homenageado como não poderia ser de forma diferente, e naquele momento ele quebra totalmente o protocolo e tece críticas absurdamente profundas ao Nenê Hilário, justamente por abrir mão da seleção brasileira. E ele é vaiado, e ele é aplaudido. Eu tava lá no local, e aí fica um misto de vaia, de aplauso. E ele fala, não, podem me vaiar, podem aplaudir, mas eu preciso falar. E a gente vê muito isso agora em tempo de futebol, porque, por exemplo, não existe mais aquela coisa da eu quero defender a minha seleção, né? A gente fala muito isso da ausência de sangue. Tem o Rafinha recentemente que teve alguns comentários bem felizes no que diz respeito ao profissionalismo, a perder férias, a treinar. Então, assim, eu acho que esse espírito Oscar, e eu estava vendo homenagens do Tadeu, o irmão dele, né? Que falando sobre o jeito Schmidt de ser, eu acho que esse jeito Schmidt de ser deveria ser o jeito brasileiro de ser para encarar o esporte e a vida, né? Sensacional. E aí, cara, essa coisa de... Para cada um, como disse o Shimoda, o declínio dele, aquele convite da NBA. Porque naquela época, se você atua fora, não podia jogar pela seleção. Isso. Né? Tinha uma regrinha dessa. A NBA não liberava, né? A NBA não liberava. Não liberava. Ela não permitia. E aí fica essa coisa dele... Porque assim, vamos falar, NBA, pra gente que não é tão ligado ao basquete, dois exemplos. Ganhar dos Estados Unidos lá é a mesma coisa que você ganhar da seleção brasileira de 1970 dentro do Maracanã. Ganhar do Mike Tyson em Nova York. Ou ganhar do Tyson lá em Nova York, e por aí vai. Ou seja...
São coisas assim que só acontecem quando um em 1 milhão, 1 em 1 trilhão de vezes, sei lá, de coincidência. Alinhamento dos astros e tudo. Então, e claro, com a determinação, com a boa vontade, com a dedicação, mas sobretudo o que você falou, com a entrega por amor a uma pátria. Que fica essa coisa, se for aprofundar na parte política, a gente fica o dia inteiro aqui, não é bem isso. A gente vê o que é patriota hoje e o que é patriota de verdade. Né? Quando você presta continência ou abre ou estende uma bandeira dos Estados Unidos na porta da sua casa. É um negócio... E eu sou brasileiro patriota. É muito complicado isso de entender e até para você desenhar isso e explicar para uma pessoa. Cláudio, me permite só um parênteses. Sem enveredar para assuntos políticos, eu acho que não é isso, não é essa matéria. Proposta, mas o ponto que eu queria provocar é que hoje a gente está tão polarizado que a gente perdeu a capacidade de reconhecer pontos que estão no meio dessa polarização. E aí, repito, não estou fazendo um juízo de valor, nem colocando aqui, mas eu acho que assim, existem questões que foram apropriadas ou desapropriadas nessa polarização que a gente perde enquanto nação. E eu acho que o amor à nossa pátria, o amor às nossas seleções, a torcida, a gente está muito impregnado com isso. E o Oscar trazia muito isso. É claro que teve nessa história do lockout, né, que os americanos pararam, travaram suas quadras por reivindicação de direito. Determinado comentarista esportivo, o Thiago Life, falou assim: o LeBron James devia calar a boca e jogar. Nunca, não. O atleta ele vai ser sempre um ser político e ele precisa usar dessa influência política dele. Esse que você citou aí podia ficar quieto. E aí nunca vai ser só sobre se calar e jogar, né? Eu acho que a gente tem, na época do Corinthians, nós temos muita história aqui no Brasil que traz essa memória pra gente. Voltando um pouquinho para a história do Oscar, né? E como ele impactou, seja a questão esportiva, seja a questão de paixão nacional. Ele tem uma história vasta por vários clubes, por vários momentos da seleção. E assim, a gente já falou um pouco sobre as marcas que ele vai deixando no esporte, né? Mas assim, como que vocês observam uma carreira assim, de 30 anos, longeva, por seleção, por clubes, e qual o legado assim, que ele deixa para o basquete nacional? Como que o basquete nacional tem que observar o Oscar e falar assim, não, a gente tem que seguir por um caminho que não seja o que a gente está seguindo, que é o Brasil mais uma vez fica fora da Olimpíada, né? Acho que é a terceira seguida, fora de Olimpíada. Na última de Paris a gente teve nas Olimpíadas. A gente teve, né? Inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar em loco. Então assim, qual a percepção de vocês que o basquete nacional tem que pegar de exemplo de Oscar? Eu acho o seguinte, assim, tem o lado do patriotismo e tem o lado, outro aspecto também importante, ele não tinha medo de chutar, ele arremessava mesmo se fosse errar. Uma característica que o Jordan também tinha, ele falava, não, se eu errar, eu errei, eu vou tentar. É estatística. Né? Isso, exatamente. Eu vou treinar para isso. E um aspecto que eu acho que é muito importante é a questão do treinamento, que o LeBron já comentou. Assim, ele tinha uma característica em comum com outro cara, patriota, que é exemplo para a gente no esporte, que é o Senna. Ele treinava mais do que todo mundo, assim como o Kobe Bryant também é caracterizado por esse perfil de treinamento intenso, o tempo todo, tempo, mais do que todo mundo. Eu tenho histórias do Oscar que inicialmente ele fazia entre 500 a 1.000 arremessos depois dos treinos. Terminou, o pessoal ia embora, ele continuava arremessando a 500 a 1.000 arremessos. Depois ele colocou outra meta que ele tinha que fazer 20 cestas de 3 pontos consecutivas. Aí, tipo assim, na 19ª que ele tinha acertado, na 19ª se ele errou, zerava e só ia embora depois que ele fizesse 20 cestas consecutivas da linha dos 3. Então, assim, esse aspecto de dedicação extrema e demonstrar claramente que é brasileiro, ter orgulho de ser brasileiro, assim como o Senna tem um aspecto simbólico dele sempre pegar a bandeira do Brasil,
Tinha que a musiquinha tan, 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 e tal, levar a bandeira brasileira também é um outro aspecto assim que, assim, eu acho que deixa como legado e como exemplo para o pessoal seguir de defender sempre a bandeira do Brasil, né, e sempre assim se dedicar ao máximo, porque ele falava que ele não tinha vocação nenhuma para basquete, ele só era mais ou menos alto quando criança, mas aí muito treino, não é mão santa, é mão treinada, né? Ele ficava bravo, inclusive, quando chamavam ele de mão santa. Então, essa questão de dedicação extrema, patriotismo e demonstrar isso, eu acho que é um legado extremamente importante, né? Que ele demonstrou não só através de gestos, mas como atos. O fato dele não ter ido para a NBA, mesmo sendo convidado, né? Sendo draftado, por 2 ocasiões, inclusive, mas já é um exemplo. Eu não tenho certeza se, na realidade, se foi a NBA impedia ou se não poderiam jogar jogadores profissionais à época. Eu sei que se ele disputasse uma partida oficial na NBA, ele não poderia jogar mais pela seleção brasileira, né? Então, a FIBA não permitia. Eu acho que era a FIBA que não permitia e tal. E aí ele abriu mão de jogar lá por essa questão. Ele também, na verdade, ele não foi demagógico. Ele falou, poxa, eu fui draftado na 6ª rodada. Ou seja, tinha lá os 20 times que fossem, e daí tinha a primeira rodada, cada um tinha direito a um. Ele foi draftado no número 144. Então já é meio que não faria sentido se alguém soubesse aonde ele chegar, não teria sido 144 e nem na 6ª rodada. E também o valor de salário que ele receberia seria menor do que ele recebia na Itália, eu acho que ele estava na época, ou na Espanha, não sei. Então ele falou, não, se fosse muito melhor, se fosse para... De repente eu tomaria outra decisão, mas ele mesmo assim, se for por esse valor e sendo assim, eu só queria provar que eu conseguiria jogar. E ele provou, tanto que na pré-temporada ele falou pro técnico, não, cada minuto é um ponto. Se me deixar em quadra 20 minutos vão ser 20 pontos, se me deixar 40 minutos vão ser 40 pontos. E ele cumpriu isso na pré-temporada, mesmo estando iniciando, né? Então, assim, mas aí ele chegou e a hora que foi assinar o contrato, falou, não, porque se eu jogar uma partida eu não jogo mais pela seleção brasileira, eu vou ganhar mais lá na Itália, então eu prefiro defender as cores da camisa do Brasil. Então, obrigado. Eu acho que eu vou tentar abrir um pouco mais para te responder. Eu acho que durante muito tempo a gente viu o Oscar criticar as confederações de basquete, as confederações e federações de basquete do nosso país. A gente percebe que quando surge o novo Basquete Brasil, eu acho que a gente vai ter tempo para falar sobre isso hoje, é uma tentativa de reconstruir, de reposicionar isso. Não tem como a gente falar de esporte sem falar de investimento, não tem como. E aí pode ser caguete de captador de recursos, mas a gente não tem como falar. E se você parar para analisar, a ausência de investimento a que eu me refiro, Cláudio, não é especificamente a ausência de entrada de recurso, mas sim de gestão e de processo de corrupção, que a gente precisa falar também sobre isso. Então, eu acho que o basquete brasileiro, ele teve um processo muito doloroso, muito tortuoso nesse processo de avanço. Por exemplo, você assiste hoje jogos da NBB que você tem ginásios vazios. E a gente precisa falar sobre isso. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a Luísa Abreu, a quem eu deixo aqui o meu abraço, e que a gente falava justamente sobre isso, a diferença do basquete norte-americano. Se você pegar o basquete europeu, ele está sempre cheio. E é um basquete completamente diferente. É um basquete FIBA, outro rolê. E o basquete americano é aquela coisa do espetáculo. Se você pegar hoje ainda em nível Brasil, as pessoas são mais fãs da NBA. Muitos adeptos da NBA não conhecem os atletas. E perguntam ao jogador de basquete hoje a escalação de um time da NBB. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai em qualquer praça e a galera não vai saber. A não ser aquelas poucas cidades que tem equipe jogando NBB. Precisamos pautar isso também. E eu acho que dentro desse contexto, de maneira geral, o Oscar ele foi um guerreiro, ele brigou muito para tentar mudar as coisas, mesmo pós-quadra. E tem um ponto também, falando ainda de memórias, que para mim é muito emblemático, e é claro que aqui eu estou sendo muito bairrista, né? Que é a derrota para o Automóvel Clube Campos na Tijuca.
Oscar jogando pelo Flamengo, perde para o Automóvel Clube numa das últimas bolas, numa equipe de ponta que a gente tinha. Equipe essa que, na época ainda do Lubeda, salvo engano, e que pra gente mostrar a potência que nós já tivemos no basquete na nossa cidade. E eu puxo esse gancho, Cláudio, para falar da retomada do basquete depois de 15 anos que a gente está tentando promover junto à NBR agora. Inclusive, no último sábado, dia 18, nós tivemos um jogo contra o Flamengo, que o placar foi bem elástico, foi 127 para o Flamengo a 54 para os nossos meninos. Meninos esses daqui de Campos, que é equipe formada há pouco mais de um mês, no dia 28 de fevereiro, e que tem feito apenas 3 treinos por semana. E 3/4 desses nossos atletas nunca jogaram de forma competitiva. A gente chega lá no Flamengo e encontra uma estrutura assim, faraônica. Flamengo esse que recentemente assinou, e aí eu volto para fechar, que assinou o maior investimento da história dos esportes olímpicos de base do clube com o Sesc. Então você percebe como uma coisa está relacionada à outra. O Oscar sempre bateu muito nisso. Não, vamos entrar nessa seara aí sim, aqui como espectador, como torcedor. Eu vivi também muito aquele período aliás, vivi tudo. Alguns jogos eu não ia, como do Oscar, por exemplo. Eu não fui, mas a gente foi em outros jogos. Não sei se a Continental depois chegou a transmitir alguns. Aliás, um abraço aqui pro nosso Arnaldo Garcia. Arnaldinho Garcia, Evaldo Queiroz, tantos outros companheiros. Arnaldo Fera para transmitir basquete, tantos outros que a gente tem aqui. O próprio Paulo Renato Porto, que esteve aqui, né, com a gente de semana. E aí, eu só queria fazer um comentário para fechar sobre essa questão de Mão Santa e Zico, Petkovic, Marcelinho Carioca. Fala mais um batedor de falta bom aí do Brasil. Neto do Guarani. Neto do Corinthians. Eu fui no embalo, né? Neto do Guarani. Mas bom. Foi induzido ao erro. Fui. E aí, cara, você fala assim. Então vamos lá. Nós falamos aqui 4 ou 5, né, nomes. Então vamos diminuir o desafio. Vou pedir 3 grandes batedores de falta hoje no Brasil. E isso silêncio, né? Mas isso é uma questão interessante. Fala para um batedor de falta hoje no Brasil. Nós não temos, mas você fala. Você já percebeu o perfil? Desculpa, Everton, te cortar seu raciocínio, só para concluir. O silêncio foi ensurdecedor agora. Não tem porque não pratica. Ronaldinho, tem uns cortes agora, tem uma série de Ronaldinho já na Netflix. E ele, com um corte muito legal, que ele comenta como que ele treinava e foi no Flamengo, usando a camisa do Flamengo, que o Ronaldinho Gaúcho bateu aquela falta. Ele que inventou aquilo. Que mudou o esporte. Mudou o esporte. Porque o cara tem que ficar deitado atrás da barreira. Não, ele mudou o esporte mundial. É ridículo aquilo. Assim como no jogo lá dos Estados Unidos, começou a mudar também a questão da bola de 3 pontos no basquete. Sim. O Oscar é isso onde eu queria chegar. Mudou o esporte americano, tem uma mudança radical feita por um brasileiro. Então, assim, a gente não está falando aqui de ninguém aleatoriamente, ou um cara que foi. Não, o cara, ele mudou o mundo. A gente falou sobre Brasil, a gente falou sobre Campos aqui. Eu queria fazer um intervalo e aí vem esse legado para o mundo e uma virada de página da nossa NBB, né? Novo Basquete Brasil. Sobre o assunto de falta, eu vi um corte um tempo atrás de um preparador físico. Hoje, por conta da carga de jogos, os preparadores físicos não deixam treinar falta. Por conta do desgaste físico. Isso é um absurdo. Eu com 22 anos não tem, né, de desgaste físico. Eu com 50 anos já não me sinto desgastado, imagino com... Porque ele falou, década de 90 jogava 40 partidas por ano, hoje jogam 80, 70 partidas. Tem muitas camadas pra gente discutir, mas eu só queria voltar um pouco, Cláudio. E o Oscar é Hall da Fama do basquete norte-americano. Isso. Também. Fez um discurso lá maravilhoso. É só um detalhe também. Eu lembro de uma cobrança de falta da seleção brasileira que poderiam bater a falta Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, ou Ronaldinho Gaúcho, ou eu acho que era Marcelinho Carioca. Qualquer um era problema. Aí qualquer um que batesse era problema. Tá lascado. Imagina, qual deles bater já é... Cara, ele só escolhe como. Tem uma foto dessa do Milan, de um lado Beckham, do outro Ronaldinho Gaúcho. Eu não queria ser o goleiro. E aí, é isso. Nós tivemos oportunidade de viver isso no basquete.
tivemos com o Oscar, tivemos a oportunidade de viver isso no futebol, porque assim, o maior dilema de um treinador da seleção brasileira até pouco tempo era deixar quem para trás. Hoje é catar onde? Tá tipo aqueles cata-cata lá da Biboca, lá na roça. Isso não tem não, só tem Everton. Não, chama ele mesmo. Ô, tadinho. E Cláudio, né? Então, assim, é só para dar número. Hoje o Brasil vai com um tal de... Como é que é o nome dele? Eu falei que ele tem a maior do que Paulo Oliveira. Como é que é o nome? Esqueço o nome dele. Bicho, o meio de campo da seleção. Cara, bicho. Casimiro. O cara faz o quê? Cláudio, bicho, não ganhou nada na seleção. Não saiu uma barca ali. Esse Paquetá que tá no Flamengo, não dá pra seleção, cara. E olha, tem muita... Goleiro da seleção brasileira parece até motorista de Kombi, coitado. Tem que ficar com o bracinho curtinho aqui pra não... Já falaram aqui que é mão de jacaré, que tem o bracinho de jacaré, tem o bracinho curto. E você não vê essa rapaziada vibrar mais. Hoje a preocupação é muito mais com como você vai entrar, com qual gola pra cima, com qual penteado, com take, com a chuteira pendurada. Parece um desfile de moda e você não vê a vibração que você vê em campo. Isso a gente precisa debater. Eu tive agora, no dia 18, tava tendo um jogo de base do Vasco contra o Flamengo. Eu vi esses atletas em loco. Você não tem mais aquela preocupação de eu estou vencendo, eu quero vencer pelo meu time. Não, é pelo meu futuro. Tem muita camada para debater. Gente, ó, são 7h56. E aí você passa ali no Jardim São Benedito, tem uma garotada brincando de basquete ali. E dando a vida, hein? Preciso falar depois no segundo bloco sobre um dado interessante sobre isso. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre tudo isso. São 7h56. Rapidamente uma pausa aqui, então. No Folha no Ar de hoje, conversando com o Lebron Victor, que é ativista, empreendedor social, é fomentador do basquete brasileiro, né? Cria oportunidade para essa juventude, e também do nosso querido professor universitário de estatística Shimoda, Eduardo Shimoda, com a gente. Hoje na bancada também o Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Você não falou o nome do pessoal que está com você aqui. É verdade. Registra aí, por favor. Aqui tem a Duda, coordenadora de produção, também neta de Jorge Chinês, Jorge da Paz Almeida, bisneta. Temos a Ana, nossa coordenadora de comunicação, o Nicolas, que é o que cuida das redes sociais, nosso fotógrafo, trabalha com o Roxinho também, faz um trabalho bem legal lá com o Roxinho e é esse time que está ajudando a gente aí nessa empreitada, fora o restante da galera que não conseguiu vir hoje. Um abraço para todo mundo. Não, legal. 7h57, pausa rápida aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Abril é o mês de dar mais atenção, de ouvir com mais calma e de compreender com mais empatia. O autismo não tem uma regra, cada pessoa é única e todas merecem respeito, inclusão e acolhimento. Neste Abril Azul,